Juízes 17, versículo 6. Amém? Vamos juntos? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Em uma outra versão diz, cada um fazia o que achava correto. Mais uma vez oremos, Senhor, pedimos a tua orientação. Nós dependemos de ti, Senhor, para abrir a palavra, para crer na palavra. E também precisamos que as coisas espirituais sejam discernidas para nós, pois não nos compete, nós não temos competência para poder estudá-la, Pai. Mas age, Senhor, de maneira que possamos compreender aquilo que o Senhor quer. Qual o ensino que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai? Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes a gente passa por situações difíceis, um quase acidente, um quase morte, e a gente diz, eu vi a vida passar, num segundo a minha vida inteira passou diante dos meus olhos. Não é assim às vezes? Não é assim que a gente sente, parece que a vida passa rapidamente assim, e você vê os acontecimentos? Pois uma história de uma vida se passa num minuto, mas uma história de uma era se passou aqui, é descrita apenas neste versículo. Uma era, um tempo que aconteceu logo após a morte de Josué, e até que então que voltam a ter os reis de Israel, os juízes que assumem, e logo depois o rei de Israel, passou-se para o povo de Deus uma época de escuridão, uma época de trevas. Por que essa época de trevas? O texto é bem claro. Cada um fazia o que achava certo. Meus irmãos, nós temos leis que direcionam, que dirigem a nossa vida, de maneira que nós aprendemos o que fazer, e o certo não é aquilo que a gente acha, mas é aquilo que nos é ensinado, porque já é provado ser o melhor. Porque se deixar para que as coisas aconteçam do nosso jeito, nós corremos um sério risco de fazer a coisa errada. E nós já vimos a palavra de Deus que o coração do homem é corrompido, o coração do homem é corrupto, e facilmente ele escolhe caminhos que são para o próprio mal. E o que aconteceu foi exatamente isso. Na última mensagem que eu preguei aqui na igreja, eu falei das tarefas dos crentes. Lá quando Josué, ele toma a frente do povo já velho, e ele diz, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, sabendo da infidelidade do povo, da tendência de fazer o que era mal, Josué então, ele pega pedras e ele coloca pedras lá, dizendo, essas pedras vão servir de testemunhas de que vocês assumiram a tarefa de serem fiéis a Deus. Elas serão testemunhas contra vocês. Mas acontece que Josué morreu. E ao contrário de Moisés, que fez um discípulo para que ele tomasse o seu lugar, ao contrário de Elias, que preparou Eliseu para tomar o seu lugar, ao contrário de Jesus, que preparou apóstolos para tomar o seu lugar, Josué não preparou um substituto. Ele não preparou alguém para continuar à frente do povo, e uma vez tendo morrido, não tinha líder. E a Bíblia mostra a necessidade de líderes para poder continuar dirigindo o povo de Deus, e aqui então nós vimos essas pessoas andando de acordo com o próprio coração. Nós vamos falar nessa noite sobre as consequências de andar segundo o próprio coração. O que aconteceu com esse povo quando eles resolveram fazer a coisa do jeito que eles queriam? Quando eles preferiram fazer as suas próprias leis, a serem autônomos em relação à vontade de Deus, nós vimos uma série de problemas que eles vivenciaram e que nós também corremos o risco de vivenciar se nós quisermos viver distante da vontade de Deus. Consequências de andar segundo o próprio coração. Meus irmãos, o primeiro deles se encontra em Juízes do capítulo 1. Abra lá sua Bíblia. Juízes do capítulo 1.
nos versos de 1 a 3. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Meus irmãos, qual o problema que se vê nesse texto? Parece estar muito correto, onde uma tribo diz: nós vamos lutar, eu quero que vocês vão comigo, e quando vocês tiverem que lutar pela sua parte na terra, vocês vão contar comigo, porque nós vamos lutar por vocês. Não parece ser aí uma boa união para a guerra, de irmãos lutando junto a batalha? Só que, meus irmãos, eles consultaram ao Senhor, dizendo quem deve lutar. E o que Deus disse? Judá deve lutar. E Deus disse: eu entregarei os inimigos nas tuas mãos. O problema, meus irmãos, é que quando as pessoas andam de acordo com o próprio coração, as pessoas quebram o seu relacionamento com Deus. O que Deus mandou eu fazer? O que Deus disse que eu deveria fazer? Qual que é a decisão certa que eu devo tomar? Meus irmãos, nós vimos que Deus deu a resposta clara para o povo, dizendo: quem vai lutar é apenas Judá. Veja que houve uma falta de confiança em Deus, houve aqui uma desobediência clara à vontade de Deus, mas o que parece é que aquilo que foi feito certo. E a gente percebe em outro caso de alguém que andou segundo o próprio coração, que foi o rei Saul. Quando Deus mandou através de Samuel: vai aos amalequitas, e você vai lutar contra eles e vai acabar com tudo, matar animais, matar as pessoas, você vai dizimar aquela nação, porque esta é a ordem de Deus. Chegando lá, Josué pegou o rei e trouxe consigo. Não matou como foi mandado. Josué pegou então, porque as pessoas disseram: ô ovelhas gordas, que gado bonito, vamos levar esse gado, vamos criá-los, vamos oferecer holocaustos a Deus e vamos comer as carnes. E aí então, quando Samuel chega perto deles e diz: que balido é esse de ovelhas? E Saul então diz: é que o povo achou por bem ficar com as ovelhas para oferecer para o Senhor, elas são tão bonitas. Deus então vira para Saul e diz, Samuel vira para Saul e diz: o Senhor tem mais alegria na obediência do que em sacrifícios. Meus irmãos, nós vimos aqui uma quebra do relacionamento com Deus, quando as pessoas andam de acordo com o seu coração. Tem muita gente achando que para louvar a Deus é com pulo fazer. É isso que Deus quer? Ah, mas quando a gente vê na Bíblia, a gente vê então Davi à frente da arca, dançando e pulando. Mas naquela situação Deus matou um rapaz porque ele agiu com falta de reverência. E posteriormente, quando voltaram para buscar a arca novamente, eles não dançaram, eles não pularam, eles caminharam solenemente, caminhando, levando a arca do Senhor. Por que não olham os maus resultados? Porque querem andar de acordo com o coração. Porque o culto cheio de pulos, cheio de gritos, parece ser mais emocionante, parece ser mais agradável às pessoas. Mas será que é isso que Deus quer? Porque a Bíblia diz que nós, enquanto alguém ora, nós devemos escutar a oração, não é gritar ao mesmo tempo. Porque nós devemos dizer amém, depois das ações de graça do irmão. Devemos concordar com o irmão, mas como que eu vou concordar? Se enquanto o irmão está orando, eu estou gritando, eu estou orando alto também. Você quer orar? Você pode ter a oportunidade de orar e ele concorda. Mas enquanto um ora, o outro escuta. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Mas as pessoas, porque aprenderam, porque desejam, querem caminhar então desta maneira. O texto de Jeremias 42:5 revela que aconteceu dizendo: seja Deus testemunha contra nós,
se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, teu Deus, te enviar a nós outros, seja ela boa ou má, obedeceremos. Uma situação que aconteceu aqui, meus irmãos, onde o povo já tinha sido levado para o cativeiro na Babilônia. E aí então o povo chegou para Jeremias e disse: Jeremias, o que Deus tem? O que nós devemos fazer? Então Jeremias, ele ora, pede ao Senhor, e eles disseram: o que Deus disser nós obedeceremos, seja para o bem ou seja para o mal. A maioria do povo queria ficar no Egito, não queria ir para a Babilônia. E aí quando Deus disse que eles deveriam se entregar à Babilônia, eles falaram: não, nós vamos para o Egito porque você está fazendo o que você quer, não o que Deus quer. E todos aqueles que foram para o Egito, menos Jeremias, porque Deus poupou. O próprio imperador da Babilônia disse: não toque nele, porque ele é homem de Deus. E os outros foram dizimados juntos com o Egito, porque não ouviram a palavra de Deus. Disseram para Jeremias: é mentira o que dizes. Meus irmãos, o povo pede orientação de Deus. O povo busca a orientação de Deus, mas não dispõe a obedecer. Quantas vezes nós falamos sobre perdão, e quando a pessoa está com raiva, ela não quer perdoar? Quantas vezes nós falamos sobre o que deve fazer uma pessoa com a outra no seu relacionamento, e quando se tem problema, parece que esquece daquilo que acabou de prometer? Meus irmãos, nós precisamos de líderes, e nós precisamos obedecer aos nossos líderes. Quando o povo de Deus fica sem o líder, ele anda por caminhos errados. Quando tem líderes errados, também vão para caminhos errados. Por isso que nós devemos sempre, como igreja, observar o líder, observar o pastor, observar os presbíteros, porque são a liderança da igreja que tomam decisão, e procurar ver se as decisões tomadas pelo conselho da igreja, se são decisões que refletem a vontade de Deus. Se são contrárias à vontade de Deus, você não deve obedecer. Quando você é aceito na igreja, é feita uma promessa, uma pergunta para você. Você promete obedecer a Deus e obedecer às autoridades enquanto elas forem fiéis a Deus? Você diz sim. Porque você só deve obediência às autoridades da igreja enquanto forem fiéis à palavra, à vontade de Deus. Mas a pessoa então, quando ela quer andar de acordo com o próprio coração, isso quebra o seu relacionamento com Deus. Servir a Deus é neutralizar a própria vontade, para que a vontade de Deus se estabeleça na tua vida. É você dizer: eu sei o que eu quero é isso. Eu quero brigar, eu quero xingar, eu quero fazer escândalo porque eu estou com muita raiva. Aí diz: mas não é esse o comportamento que Deus quer de um cristão. Quando nós temos um coração segundo o coração de Deus, guiado e governado por Deus, nós não fazemos mais aquilo que nós achamos que é reto, aquilo que nós queremos. Nós vamos fazer aquilo que de fato é a vontade de Deus. Meus irmãos, as pessoas não querem ser guiadas por outros. Não querem que os líderes da igreja cobrem, que os homens de Deus cobrem, que andem corretamente de acordo com a vontade de Deus, porque querem viver de acordo com o seu próprio coração. Israel deixou de servir a Deus e sofreu. Lá em Juízes 2:2 diz: vós, porém, não fareis aliança com os moradores da terra. Já no capítulo 3:6 diz: e tomaram das suas filhas para si, para mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Porque andavam de acordo com o próprio coração. Se fizeram parentes de pessoas incrédulas, serviram então aos deuses que eles também serviam. Meus irmãos, a primeira lição que nós temos nesse texto, tirado desse que cada um fazia o que achava correto, nós vimos que a quebra é que quando a pessoa anda de acordo com o seu próprio coração, ela quebra o seu relacionamento com Deus. Ela deixa de andar com Deus. Aquilo que Deus quer se torna um peso, se torna algo desagradável, se torna algo ofensivo. Então não ande de acordo com o teu coração, ande de acordo com a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, também quando nós agimos de maneira contrária à vontade de Deus, obedecendo ao nosso próprio coração,
nós também quebramos algo que é essencial. Nós quebramos o relacionamento com a igreja. A Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela deve refletir a vontade de Deus. Os membros da igreja devem ser espelhos que manifestam a glória de Deus. Você, crente, tem que ser o bom perfume de Cristo, que vai então fazer com que o ambiente onde você esteja seja tomado pelo perfume do Senhor, pelo caráter do Senhor, que a tua vida seja um exemplo para que as pessoas olhem em você e vejam Cristo em você, no teu procedimento, da tua palavra, nas tuas ações. Josué 17, de 1 a 5 diz: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Tomou 200 siclos de prata e o deu a ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica, e assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava correto. Meus irmãos, nós vimos aqui algo claro. Quando alguém quer andar de acordo com o próprio coração, ele vai quebrar o seu relacionamento com a igreja. Igreja é muito bom, só que igreja é difícil. É difícil você conviver com pessoas que são diferentes de você. Deus colocou você na igreja. Pastor, mas é difícil? É. Mas acontece que Deus colocou o Eudes aqui, para que o Eudes conviva com a Edileuza, e a Edileuza conviva com o Márcio, e o Márcio conviva com o Otílio. Acontece que cada um tem uma história, e nesse convívio, nesse relacionamento é de relar-se, é estar junto do outro, estar próximo do outro. Os defeitos do Márcio aparecem, os defeitos do Eudes aparecem, o defeito do outro aparece, e aí nós somos tendenciosos a nos afastar, a brigar, a deixar com que os maus sentimentos tomem conta de nós. Lá em Hebreus, falando a respeito desta comunhão da igreja, diz: cuidado com a raiz de amargura. Não está dizendo cuidado com os troncos grandes de amargura, mas pequenas raízes, pequenos sentimentos que vão tomando o nosso coração. E você não quer vir à igreja porque não quer ver aquela pessoa, e você não quer sentar-se naquele banco porque aquela pessoa está sentada, e você não quer ir àquela programação porque você não quer dividir o seu espaço com a pessoa, e aquela raizinha de amargura se torna um tronco de amargura, e você tem que se afastar da igreja. Por quê? Porque andou de acordo com o teu coração. Porque a Bíblia ensina que se você tiver problema com o irmão, vai até ele. Se ele não te deu ouvidos, vá com o irmão. Se ele não deu ouvidos de novo, entregue ele então para as autoridades. Trate o problema. Coloca no teu coração o que você deve fazer como crente. Obedeça a palavra, mas nunca afaste da igreja, porque a igreja é onde Deus colocou para que você seja tratado. Porque lá fora talvez pode parecer melhor, mas aqui na igreja que você ouve a palavra, que você é cobrado, então Deus quer te tratar na igreja e não lá em casa. Pode. Pastor, eu abandonei a igreja, mas eu continuo fiel a Deus da minha casa. É mentira. Você pode até ter seu momento de oração, você pode ter seu momento de leitura, mas você não vai servir a Deus como se estivesse na igreja, junto com os teus irmãos. Há aqueles que querem se fazer donos da igreja, e foi isso que aconteceu aqui. Este homem, Mica, ele pegou o dinheiro que foi dado por sua mãe, ele pegou então algumas moedas de prata, mandou ourives fazer uma estátua, um deus feito de madeira e prata, e colocou diante dele: agora eu tenho a minha igreja na minha casa. Agora eu vou pegar o meu filho e vou fazer dele um sacerdote. E aí logo depois nós vimos que passa por ali um jovem que era levita, estava andando errante, e diz: você é levita? Fique aqui, eu vou pagar o seu salário, você será o nosso sacerdote, será o nosso pai. E ele então assume aquela casa de deuses,
falando como se servisse a Deus, e ele então caminha como se agora fossem dono da sua própria casa. Há muitos que querem fazer as regras dos horários, dos cultos, as regras disciplinares, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. A gente vê isso claramente quando se trata de criança. Quando um grupo de crianças está ali brincando, gostam de fazer a regra e impor. Enquanto se trata de criança, pode ser visto como algo normal, mas adulto não. A época da infância passou. Uma vez eu ouvi de um pastor, ele era pastor da igreja presbiteriana, e durante um tempo ele desviou a sua própria igreja para que quando ele saísse, porque sabia que ia sair, levasse um grupo grande de pessoas. Esse pastor era o pastor Valmir, que estava na quarta igreja. Eu estou falando porque é um fato real e é um fato que eu presenciei. E o pastor Valmir, dizendo da igreja que ele iria abrir, perguntaram para ele: o senhor vai eleger presbíteros na sua igreja? Ele disse: eu não. Eu vou eleger presbítero para eles quererem mandar em mim, na minha própria igreja. Saiu da igreja presbiteriana, levou um monte de gente com ele e abriu o seu próprio ministério. Depois dele, outros pastores vieram e fizeram a mesma coisa na quarta igreja. Ela sofreu demais com pessoas que querem ser donos da igreja. Criaram um tal do encontro do G12, que foi um agente de Satanás para destruir muitas igrejas, no qual a pessoa incrédula ia lá para o G12, ficava 3 dias, depois dos 3 dias voltavam. Esse mesmo pastor que eu acabo de citar, ele disse o seguinte para um grupo que tinha acabado de chegar do G12: meu irmão, não se misturem com os outros para vocês não se contaminarem. Como se aquelas pessoas que passaram 3 dias naquele encontro estivessem melhor ou mais próximo de Deus do que os irmãos que já estiveram a vida inteira. Nós estamos falando, meus irmãos, de quando nós não andamos de acordo com o nosso próprio coração, nós quebramos o relacionamento de igreja, com os nossos irmãos, e queremos fazer da igreja um pedacinho daquilo que nós queremos. Também alguns querem ser donos dos céus, controlar o espiritual. Por que as pessoas têm santos? Porque é fácil controlar. Quem nunca ouviu a história da mulher que quer se casar, e aí o Santo Antônio não dá o casamento, ela pega e bota ele de cabeça para baixo num copo cheio d'água? Para que ela faz isso? É para forçar o santo a agir e trazer o marido para ela. A tentativa de controlar, né, a questão do espiritual, pelo menos acha. Lá em Deuteronômios 4, versículo 15, diz assim: não vistes aparência nenhuma de Deus no dia em que Deus vos falou, para que não vos corrompais e não façais alguma imagem em forma humana, animal ou de astros celestes. Deus, ele proibiu que se fizesse qualquer imagem. O segundo mandamento diz isso, não, o segundo é o quarto. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há embaixo do céu, que irá, não fareis imagem nenhuma. Em Deuteronômios 4,15 diz: no dia que eu apareci no monte, vocês não viram o meu rosto. Em outras palavras, para não fazer o meu retrato e adorar o meu retrato. Deus não quer ser adorado com imagem. Deus, ele está em todo lugar. Facilmente alguém colocaria uma imagem e para adorar a Deus teria que estar lá diante da imagem. Deus não pode ser controlado, mas as pessoas, por andar segundo o seu próprio coração, querem controlar Deus, prender Deus, fazer ele fazer aquilo que quer, ordenando a Deus: eu exijo, eu não aceito, eu cobro, porque eu já fiz o que você fez. Segundo Isaías, aquilo que você não vale nada, aquilo que você faz vale nada, menos ainda. Meus irmãos, nós vimos também as pessoas fazer a sua própria escolha de líder espiritual. Eu tenho um grande problema quando a pessoa diz a pastora. A igreja presbiteriana, ela se posiciona contra a pastora por uma razão muito simples. No meio judaico-cristão, nunca houve sacerdotisa que estivesse à frente do povo. Quando foram escolhidos 12 apóstolos, e depois foram eleitos presbíteros e ordenados pastores e diáconos,
Nunca houve na história da igreja mulheres que estiveram à frente da igreja, e nós vimos palavras muito duras, por exemplo, de Paulo, dizendo que não quer que mulher fale na igreja. Nós sabemos, a igreja presbiteriana tem mulheres que falam, que pregam, e pregam muito bem. Nós temos também na igreja mulheres que são missionárias, mas não são sacerdotisas à frente de uma igreja como responsável pela igreja, mas esse pensamento diz, mas eu quero. De onde vem isso? Desde o princípio houveram mulheres que eram sacerdotisas dos templos pagãos. Nos templos como de Éfeso, na cidade de Éfeso, existiam lá sacerdotisas que ministravam a deusa, eram mulheres, mas não no meio cristão e nem no meio judaico. Então, as pessoas que querem fazer porque acham que é certo, querem impor aquilo que desejam, de acordo com o seu coração, não de acordo com a palavra. O que a gente decidiu lá no passado como igreja, somente a Escritura. Se a Escritura não ensina, nós não ensinamos. Se ela não determina, nós não determinamos. Se ela não diz que deve ser, nós dizemos então que não é, porque a Bíblia que vai determinar o que é e o que não é. Mas se você quer andar de acordo com o seu coração, você vai fazer o seu próprio sacerdócio, a sua própria vontade. Nós vimos muitas vezes sacerdócios corrompidos, como esse citado no texto de um levita que vem, e esse levita assume aquela casa, depois um grupo maior diz, vamos conosco, porque é muito melhor ser o sacerdote de um grande povo do que apenas de uma casa. O que ele faz? Ele rouba aqueles ídolos, e ele vai junto com o povo e ainda ameaça aquele homem que o contratou. Nós temos visto muito levitas, sacerdotes e homens corrompidos, falando dos levitas da música, onde muita gente gosta de fazer os seus shows, ganhar dinheiro com os seus shows, dizendo que estão louvando a Deus, mas cobrando muito dinheiro. Não sou contra os músicos que recebem, porque também precisam sobreviver, mas precisam saber então, que para louvar a Deus, você vai ter que servir de coração. Um amigo meu tocava numa banda que se dizia gospel. Ele disse, pastor, eu parei de tocar, porque antes do culto, eles fazem a sua sessão de maconha, e todos os lugares onde eles ficam é regado de bebidas, e depois disso tudo eles sobem ao palco dizendo que vão louvar a Deus. Contou uma história de um grupo conhecido, nos quais muita gente canta suas músicas na igreja, que diz que certo pastor convidou para pregar no evento, e pouco antes do evento chamou eles todos, vamos orar. Disse, que orar, pastor? O senhor vai orar lá na sua igreja, aqui nós vamos cantar, e se preocupa não, nós estamos saindo. Meus irmãos, andar de acordo com o próprio coração, fazer o seu louvor do seu jeito. Sacerdócio de gente que quer ser dono de igreja e fazer igreja de acordo com a sua vontade. A gente vê os filhos de Eli, que ao chegar as pessoas trazendo ofertas, eles tiravam, para que ali então fosse aquela carne, não tivesse cheiro de fumaça, porque assim eles determinaram. Nós vimos o caso de Jefté, fazendo um voto, e aceitando então sacrificar a própria filha. Deus nunca quis que fosse assim. A gente vê o caso de Sansão, que mata um leão, e depois ele vê que dentro do leão ali as abelhas fizeram um enxame, e ele vai lá e tira o mel e come. Ele não poderia tocar num ser morto, ele era um nazireu, e aí então ele causa sérios problemas. A mulher com quem ele ia casar é dada a outro, e causa uma grande mortandade. O sogro, a casa do sogro é colocada fogo nela, e a família é morta. Por quê? Porque alguém que deveria andar de acordo à vontade de Deus, andou contra a vontade dele. Mas meus irmãos, nós veremos agora, que quando a pessoa anda de acordo com o seu próprio coração, ela também quebra o relacionamento com o seu próximo. Esses acontecimentos, vários deles que estamos falando aqui, aconteceu e foi relatado na época dos juízes, do qual tem um livro, do qual cada um fazia o que achava certo, de acordo com o seu próprio coração. Quem anda de acordo com o coração quebra também o relacionamento com o próximo. Juízes do capítulo 19 até o capítulo 21, conta uma história. O homem do povo de Judá, ele se casou com uma mulher, que é dita só concubina, e levou-a para sua casa.
Mas o casamento não estava indo muito bem, ela resolveu voltar para a casa do pai. Ele então sai da casa da sua casa, vai até a casa do pai para tentar conquistar de volta a sua esposa, para que ela voltasse com ele. E ele vai à casa do pai, o pai o segura um dia, 2 dias, 3 dias, aquela coisa de sogro, não vai hoje não, já está tarde, não vai hoje não, vamos fazer aqui uma festinha, um churrasco. E assim ele foi segurando e segurando, segurando até o dia que ele disse, não, chegou o dia, eu quero voltar para a minha casa junto com a minha esposa. No caminho então, eles passaram perto da cidade dos Jebuseus, diz, não, nós não vamos entrar ali, porque ali é perigoso, porque aquele povo não teme a Deus. Vamos até aquela outra cidade, que é a cidade do povo de Deus, e ali então nós nos hospedaremos. Entraram na cidade do povo de Deus, e aí então não havia lugar para eles em nenhuma casa. Ficaram ali, então, juntos ali na praça da cidade. Quando um senhor idoso passou, viu que eles estavam lá e disseram, quem são vocês, para onde vocês vão? E eles então se identificando, a única coisa que nós queremos é um lugar para passar a noite, porque está muito frio. Aquele homem leva então aquele casal e o jovem que o acompanhava, para que passasse a noite, dá alimento para eles, dá alimento para os jumentos deles. Mas logo depois os homens da cidade, se lembram lá de Sodoma e Gomorra? Que chegaram então lá e disseram para Ló, põe esses homens para fora para que abusemos deles. Pois a mesma coisa aconteceu para esse povo, que era povo de Deus, que estava andando de acordo com seu próprio coração. Porque a pessoa que anda de acordo com o próprio coração, ela vai desrespeitar, quebrar o relacionamento com o próximo. Então esse homem saiu na porta e disse, não posso fazer isso, esse homem está dentro da minha casa. Tome então aqui a minha filha que é virgem, então a concubina, faça o que vocês quiserem, mas esse homem não pode, ele está sob a minha proteção. Mas aí então, quando a coisa ficou feia, os homens se tornaram violentos, ele pegou a concubina e colocou para fora, e os homens abusaram dela durante a noite toda. Pela manhã, quando este marido dela ia sair para ir embora, ela estava deitada na frente da casa. Diz, levanta, mas ele percebeu que ela estava morta. Colocou o corpo em cima do jumento, levou até certo local, e lá então ele esquadrejou a esposa em 12 partes, e mandou cada parte para cada tribo de Israel. E contando a sua história, reuniu um grande exército, e foi lá então para defendê-lo, e lutaram contra a tribo de Benjamim, porque em vez de corrigir aqueles homens que fizeram tal mal, eles preferiram proteger o erro, e acabou que a tribo de Benjamim quase foi dizimada. Quando nós andamos de acordo com o nosso coração, nós não valorizamos o próximo, não valorizamos o sentimento do próximo, não estamos nem aí para o que vai acontecer com eles. As guerras entre tribos irmãs, que coisa terrível. Meus irmãos, nós temos regras para a nossa vida, regras para casamento, regras para a criação de filhos, os quais devemos obedecer, e que nós, andando de acordo com o nosso próprio coração, nós vamos quebrando. Como que devemos criar os filhos? Ah, meu filho não vai apanhar. Aí o filho cresce e bate no próprio pai. O que a Bíblia ensina? Disciplina a criança, porque o pai que não disciplina a criança vai ser envergonhado por ela. Ah, mas os psicólogos dizem que não pode corrigir criança. Então, ande de acordo com a cabeça deles, depois sofra as consequências. Essa ordem dos psicólogos foram dados há 10 anos ou mais. E hoje nós estamos enfrentando um grande problema de uma quantidade grande de adolescentes que não tiveram limites, que querem dominar os seus próprios pais, porque não andaram de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, maridos têm deixado de sustentar a sua própria casa. Mulheres têm desrespeitado a autoridade de seus maridos. As promessas que fizeram no dia do casamento são quebradas. Há desrespeito da mulher por parte do próprio marido. Mulheres que são abusadas pelos seus próprios maridos, desrespeitadas, enquanto deveriam ser protegidas. Esposas violadas, maltratadas, violentadas. Porque maridos não amando a Deus em primeiro lugar e andando de acordo com a sua raiva, vai então e maltrata a sua esposa. Meus irmãos, nós vimos em Sodoma e Gomorra a mesma coisa que aconteceu aqui nessa cidade do povo de Deus. Desrespeito total, traze-os para fora para que abusemos deles. Lá em Romanos, do capítulo 1, fala da perversão sexual.
O Papa Francisco diz que os gays têm direitos de ter a sua união reconhecida pela justiça. Busquem os seus direitos, mas não com base na palavra de Deus, porque a Bíblia diz claramente a aversão bíblica, a aversão divina em relação ao sexo entre um homem com outro homem e uma mulher com outra mulher. Então não pode desta maneira ter da nossa parte o apoio para que eles então tenham a sua união como casados. O grande problema, meus irmãos, não está no modo que eles vivem, querem viver a sua vida, que vivam a sua vida, mas o fato é, nós não podemos aceitar como corretos. Eles devem ser avisados e instruídos de que o jeito que estão vivendo é ofensivo, que trarão sobre si o castigo de Deus, e não apoiado no seu pecado. Porque a sociedade, quando ela tem da igreja, que deve ser luz, o apoio para os seus pecados, a degradação será cada vez pior, porque um abismo chama outro abismo. E aí então uma família de homossexuais se juntam, e aí então não são um casal, são um par. Não é o casal é homem e mulher, e dessa parceria querem criar filhos que vão criar sendo ensinados a viver dessa mesma maneira, e a sociedade vai cada vez caminhando para o seu caminho, para o seu buraco, para cada vez pior para a sua vida. Então nós vimos claramente na Bíblia, em Romanos 1, a perversão sexual, onde para eles o que vale é prazer, mas que o castigo de tudo isso é morte. Versículo 25 diz que forçaram e abusaram da mulher durante a noite inteira. Porque homens de uma cidade fariam isso com um casal, uma mulher casada desta maneira? Desrespeito. A gente vê o príncipe que atacou a filha de Jacó e forçou-a sexualmente. Por quê? Só porque ela estava andando, então pode se tomar e forçá-la. Depois vimos que ele acabou morto com toda a sua tribo. Nós vimos o caso de Amon, filho de Davi, que forçou a sua própria irmã, porque ele estava enamorado dela. E aí teve sexo antes do casamento. A regra daquela época poderia até se casar, mas que depois de um relacionamento sexual contrário à vontade de Deus, diz que ele teve nojo dela, desprezou-a, causando então ciúme do seu irmão, que foi lá e matou o seu próprio irmão, porque quebrou o seu relacionamento com o próximo. Meus irmãos, nós temos que aprender a andar de acordo com a vontade de Deus. Porque quando andamos de acordo com o nosso coração, nós não fazemos o que diz lá em Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas nós só vamos viver unidos quando nós colocarmos em prática o que está na palavra, na vontade de Deus. Mensagens diárias são dadas alertando do risco de deixar a lei de Deus e seguir as próprias leis. As consequências de andar segundo o próprio coração, quebra do relacionamento com Deus. Você vai querer ser Deus no lugar dele. Quebra do relacionamento com a igreja. Você não vai querer o que está sendo oferecido da igreja. Você vai querer algo diferente. Quebra do relacionamento com o próximo. Você vai querer tratar o próximo como alguém inferior a você. Ou alguém superior a você e você está lá embaixo. Deve se corrigir. O resultado de rebeldia é angústia, sofrimento e, por fim, a destruição. Meus irmãos, quando nós lemos o texto de Juízes, nós vimos a história assim. O povo abandona Deus, Deus levanta pessoas para virem castigar o seu povo. Eles se tornam escravos. Aí Deus levanta um juiz, e ele é fiel a Deus. E ele junta soldados, que vai lá e luta, e o povo volta a obedecer a Deus e volta então à liberdade. Mas torna a andar de acordo com o coração e fazer sua própria vontade. E vem o inimigo e a derrota. Nós temos que aprender, para sermos vitoriosos, nós devemos andar de acordo com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, essa é a mensagem desta noite. Não ande de acordo com o teu coração, ele é corrupto, ele é enganoso. Não ande achando que ele tem razão, porque ele não terá. Que Deus nos abençoe e possamos aprender essa lição.